Mais uma vez, bom dia a todos. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no INES, apresentando esse trabalho. Quero também agradecer o convite do INES, a pessoa da professora Elaine, professora Mônica, da nossa colega aqui, a Catarina, e da mediadora aqui da mesa, a Estela, que, como ela já disse, já tínhamos nos encontrado em uma outra oportunidade, em um evento de acessibilidade em 2010. E conversando aqui com ela, a gente lembrou que 2010 foi o ano que os nossos projetos se iniciaram. O que eu vou apresentar aqui começou em 2010. Já estão se passando 3 anos desse trabalho. E aquele dito, do que é gostoso, o que é bom passa rápido, é mais ou menos por aí. Eu não estou nem... Agora que caiu minha ficha, são 3 anos já. E às vezes eu fico muito feliz com isso, mas também fico preocupado, porque são 3 anos que já se passaram e a gente esperava ter muito mais resultado, os resultados ainda são preliminares, é uma luta constante, todo dia. Não é todo dia que a gente consegue se encontrar para realizar esse trabalho voltado ao projeto que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, espero que gostem do nosso trabalho que vem sendo desenvolvido no Museu das Culturas Dom Bosco. O Museu das Culturas Dom Bosco é um museu privado. Ele está instalado, localizado na capital do Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. É uma cidade de médio porte, chegando hoje aos aproximadamente 1 milhão de habitantes, e onde existe uma comunidade surda muito grande e que vem lutando na conquista desse novo desafio de acessibilidade, no caso a acessibilidade cultural, que é uma coisa tão recente. Essas iniciativas de acessibilidade no museu, como eu já disse, começaram recentemente. Esse trabalho, ele é um trabalho de um grupo que já até foi maior, mas que hoje é formado basicamente por 3 pessoas, entre elas eu. Vou até aproveitar para me apresentar mais uma vez. Eu sou geógrafo de formação. Diferente das minhas 2 outras colegas, a Cláudia e a Shirley, eu sou um iniciante na Libras. Conheci a cultura surda a partir do contato com essas 2 pessoas e hoje faço parte dessa equipe com muito orgulho e muito prazer. Gostaria até de mostrar que hoje já estou inserido dentro da comunidade surda campograndense, tenho muitos amigos surdos, já fui batizado com um sinal, posso até... Como vocês viram, meu nome não é um nome muito comum. Eu sou filho de holandês. Então, aprender o meu nome já foi um grande desafio, Mas, como eu venho colocando, é muito prazeroso. A minha formação de geógrafo hoje se estende também ao trabalho de geociências. Eu sou especialista em educação ambiental e desde 2005 eu trabalho no Museu de Ciências Naturais,
E dentro desse museu, hoje, eu sou coordenador geral dos projetos educativos, mas meu trabalho de curadoria específico é dentro das geociências, com as coleções de mineralogia, paleontologia e principalmente a arqueologia, aonde eu comecei a conhecer o universo museal. Através da arqueologia, no curso de geografia, é que eu fui parar dentro de um museu. Um lugar também que eu admiro muito, que eu gosto bastante de trabalhar. A Cláudia Ster, ela é pedagoga, bacharel em letras e é a nossa tradutora e intérprete. E a coordenadora desse projeto é a professora Shirley Vilhalva. Ela é pedagoga também e mestre em linguística. A Shirley, ela é surda e a Cláudia é ouvinte, né? O projeto, ele iniciou em 2010 com um outro nome e no início o objetivo nem era ter o projeto em si. A parceria entre o Museu das Culturas Dom Bosco e o Centro de Atendimento à Pessoa Surda de Campo Grande, o CAS, começou com a proposta de um curso de Libras para os técnicos do museu. Esse curso teve início, infelizmente ele não seguiu conforme o planejado, por N razões. O principal motivo foi a mudança da equipe do museu. Muitos colaboradores que iniciaram o curso hoje já não estão mais trabalhando conosco, e o museu também tinha uma dinâmica de horários que muitas vezes não coincidia com a proposta do curso de Libras. Resumindo, desse curso de Libras, o último participante que sobrou sou eu. Porém, a gente não deixou de ter contato com o CAS, e a partir dessa vontade de trazer a linguagem de sinais para dentro do museu, iniciou-se o projeto Libras, Lazer e Cultura no Museu. Esse projeto foi apresentado inicialmente em 2010, no Encontro de Acessibilidades a Espaços Culturais, Museus e Espaços Culturais, aqui no Rio de Janeiro, no prédio da OAB. Foi onde eu conheci a Estela. O projeto tem como objetivo trabalhar esse potencial que o Museu das Culturas Dom Bosco, com o seu rico acervo, oferece. Agora eu vou falar um pouco do Museu das Culturas Dom Bosco e apresentar um pouco das necessidades, né, ou mesmo da motivação tanto que o museu tem para com esse projeto, como o próprio CAS. Nesse slide também, de uma forma geral, eu quero apresentar uma introdução, né, à história dessa parceria, uma parte da metodologia com os programas de estudo sobre a língua de sinais e também sobre essas coleções do Museu das Culturas Dom Bosco, dando ênfase a duas coleções, que são as coleções que nós selecionamos para iniciar e que hoje, né, eu quero apresentar já alguns resultados preliminares em cima dessas coleções selecionadas. Coleções essas, as coleções etnográficas dos povos indígenas e a coleção arqueológica. Ainda falando do Museu das Culturas Dom Bosco, o museu ele é uma referência como espaço de memória em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um estado muito novo, né, e que tem seus problemas e desafios, né,
como vários outros estados e como instituição de memória, o museu agrega alguns desses problemas, como, por exemplo, como o estado é um estado novo, foi recém separado do Mato Grosso, e isso implica até numa confusão nacional, muitas vezes na própria mídia. É comum se escutar falar Cuiabá, capital do Mato Grosso do Sul, ou vice-versa, Campo Grande, capital do Mato Grosso, ou em muitos casos no Mato Grosso do Sul esquecerem de falar o Sul, e isso causa um mal-estar quando você está em Campo Grande, né, porque o pessoal tem essa regionalidade, esse bairrismo muito forte, né. O acervo do Museu das Culturas Dom Bosco, ele iniciou em 1960, aonde Campo Grande ainda fazia parte desse estado do Mato Grosso. Hoje, sendo Mato Grosso do Sul, a gente continua com esse acervo formado naquela década de 60, onde grande parte das etnias, dos povos indígenas que nós expomos no museu, estão hoje localizados nesse outro estado. E muitos campograndenses, sul-matogrossenses, têm dificuldade de perceber ou de se apropriar ou mesmo de se identificar com essa memória, com esse patrimônio indígena, até porque a questão indígena é problemática no estado, ou mesmo porque esses índios hoje já não estão no estado do Mato Grosso do Sul, e sim no estado do Mato Grosso. O museu também tem algumas coleções indígenas do Mato Grosso do Sul, porém essas coleções elas não têm a mesma relevância ou o mesmo status que as demais coleções que foram coletadas na década de 60. As coleções novas, recém-adquiridas pelo museu, essas coleções dos povos sul-matogrossenses, elas são coleções representativas desse novo momento, aonde se consegue perceber a realidade e as dificuldades das populações tradicionais hoje no Mato Grosso do Sul. Por exemplo, os museus usam a cultura material para comunicar, e muitas dessas culturas, essas manifestações, elas estão baseadas nos materiais, nos recursos naturais que são oferecidos para que aquelas populações manifestem o seu modo de vida. Pode ser ceramista, na arte plumária ou em outros tipos de artefatos. Hoje o Mato Grosso do Sul já não tem mais a mesma diversidade ou a mesma quantidade de matas que existiam na década de 60. E isso está representado um pouco nessa cultura material dos povos indígenas tradicionais, né? Sendo comum observar objetos do povo Kaiowá-Guarani, que é uma etnia do Mato Grosso do Sul, onde é utilizada a plumária de galinhas, penas de galinhas pintadas com corante. Diferente desse material coletado na década de 60, onde as questões ambientais eram outras e a manifestação artística ou cultural através dos objetos desses povos hoje no Mato Grosso apresentam com uma diversidade muito grande de recursos naturais, tanto de matérias-primas da fauna quanto da flora. Esse é um dos grandes desafios que o Museu das Culturas tem, de desmistificar a problemática indígena e principalmente de atrair novos públicos para o museu. Para isso,
Eu coloco uma citação do professor Mário Chagas aqui, que cabe também como interesse comum nessa parceria do museu com o CAS, onde o Chagas com a Cláudia Storino colocam que, entre os mais diferentes grupos culturais e sociais, há uma nítida necessidade e uma notável vontade de memória, de patrimônio e de museu. Esse fenômeno social não é exclusivamente do mundo contemporâneo, ainda que no mundo contemporâneo ele tenha grande visibilidade. A essas necessidades e vontades não correspondem automaticamente à garantia dos direitos à memória, ao patrimônio e ao museu. O exercício desses direitos de cidadania precisa ser conquistado, afirmado e reafirmado cotidianamente. Nesse sentido, o Museu das Culturas Dom Bosco busca novos caminhos para esse grande desafio que é trazer a acessibilidade a esse novo espaço. Como eu disse, o museu é da década de 60. Ele já teve outros nomes, já chamou Museu Regional Dom Bosco. Ele começou numa pequena sala dentro do Colégio Dom Bosco, uma instituição salesiana. Algum tempo depois, esses padres salesianos foram adquirindo outros materiais, além dos materiais indígenas, e esse Museu Regional Dom Bosco passa para um outro prédio localizado no centro de Campo Grande. Nesse prédio, que não é tão novo, um prédio antigo, o museu cresceu, teve grande parte da sua história nesse prédio com o nome de Museu Dom Bosco, mas a comunidade campograndense o batizou como Museu do Índio, pelo fato da grande quantidade de objetos indígenas. Nesse mesmo momento, o Museu Dom Bosco, Museu do Índio, também já adquiria novas peças de outras áreas do conhecimento. Com a chegada de um salesiano chamado Padre Falco, esse padre era um entomólogo amador, ele era um apaixonado por insetos e tinha uma noção de classificação, de taxonomia, e trouxe uma organização para esse museu que antes seguia uma proposta de colecionismo, onde se colocava todos os objetos expostos. O museu lembrava um gabinete de curiosidades, por falta de espaço e por uma quantidade relativamente grande de objetos. A partir de 2005, e aí começa a minha história no museu. Na verdade, eu comecei no museu em 2003, ainda como acadêmico de geografia, bolsista do programa de iniciação científica no Laboratório de Pesquisas Arqueológicas. Nesse momento, o museu já começava uma transição, percebendo que o espaço, o prédio do museu, não oferecia as condições adequadas tanto para acessibilidade, para visitação do seu público, como também quanto às questões conservativas desse acervo. O prédio era muito velho, tinha muitas infiltrações e N outros problemas que coincidiam com essa questão de conservação desse patrimônio. Sendo assim, a partir de 2005, o museu começa um processo de transferência desse acervo, já composto por uma diversidade de coleções, sendo elas uma coleção de malacologia. Malacologia? Ciência que estuda o quê? As malas? Não. A ciência que estuda as conchas, os moluscos, os gastrópodes, bivalves. Uma coleção de entomologia dos insetos. Uma coleção de mineralogia com rochas e minerais. Uma coleção de paleontologia com os fósseis. Uma coleção de zoologia de vertebrados, com uma diversidade de animais empalhados ou taxidermizados, dentre eles peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, como
a grande coleção etnográfica que deu a denominação de Museu do Índio. Junto com essa coleção etnográfica, existe também uma coleção de arqueologia. Essas duas coleções que eu acabei de colocar, a coleção de etnologia e de arqueologia, são, no momento, os objetos de estudo do nosso trabalho. São nessas coleções que nós desenvolvemos o trabalho que eu estou apresentando aqui inicialmente para vocês. Eu já coloquei uma definição aqui também do Mário Chagas, que aparece no site do IBRAM, né? Mas um dos desafios dessa parceria junto com o CAS, e isso é um desafio não só do museu, mas do Museu das Culturas Dom Bosco, mas acredito que da maioria dos museus, é desmistificar uma ideia errada do que é museu. E para que eu até molhe a garganta, tome um golinho e gostaria de perguntar para vocês, para a gente trocar algumas informações, o que vocês acham que é o museu? O que é um museu? Alguém consegue definir com poucas palavras a função de um museu? Para que serve um museu? Trazer a cultura e mostrar. Mostrar é uma palavra muito importante. Eu gosto muito quando as pessoas citam mostrar, como a colega colocou ali. Por quê? Eu faço sempre questão de reforçar isso, né? Em todo lugar que eu vou, ainda é muito forte a ideia do que não é museu. E o que não é museu? Museu não é um depósito. E isso é muito comum. Em Mato Grosso do Sul, essa ideia é muito grande para todos os públicos. A maioria das pessoas considera o museu um lugar que guarda coisas antigas. Sim, o museu guarda, acondiciona, conserva, restaura coisas antigas, sim. Mas o principal objetivo dos museus não é de depósito, não é de guardar coisas, e sim de comunicar, de mostrar. A comunicação é imprescindível, tanto para o público em geral, mas principalmente para os públicos especiais. Hoje, esse novo Museu das Culturas Dom Bosco, que mudou de nome, que mudou de lugar, porque ele estava num colégio, depois passou para um prédio, e hoje ele está atualmente dentro de um parque urbano, um parque com 120 hectares, de muito cerrado, de muita fauna e flora, um lugar belíssimo, né? Porém, um lugar afastado do centro, de difícil acesso, até mesmo para os profissionais que trabalham nesse museu, onde o transporte público é super limitado. Existe uma linha de ônibus, e essa linha de ônibus nem é uma linha adaptada para cadeirantes. São todos ainda outros desafios que a gente tem no museu ainda, e são desafios, vamos ver se daqui a alguns anos eu consigo voltar aqui com esses resultados, né? Vai ser uma luta muito grande, né? Mas essas questões de acessibilidade, elas começam com essa mudança. A partir do momento que o museu muda de prédio, hoje o prédio ele tem uma arquitetura acessível, porém, quando a gente coloca a questão de acessibilidade, é muito maior do que rampas e corrimões, né? Foi nesse sentido que o museu se aproximou do CAS, do Centro de Atendimento à Pessoa Surda. Uma vontade que a professora Shirley já tinha desde a época que o museu estava lá no Colégio Dom Bosco, como Museu Regional Dom Bosco, né? A Shirley, ela se considera, ela fala que tem um pezinho junto um ou até os dois pezinhos nas etnias terena, né? E a história dela com esses índios é muito bonita, né? Então ela já tinha uma vontade há muito tempo de trazer a comunidade surda para dentro desse espaço que comunica, um espaço que conta histórias através dos seus objetos. A maioria desses objetos, né, tem um significado muito importante, tanto para a história do homem como para a história natural. E o museu tem esse papel
de mediar com seu público essa informação, muitas vezes acondicionadas em reservas técnicas, restrita a uma minoria acadêmica, a pesquisadores. E hoje, cada vez mais, o Museu das Culturas Dom Bosco busca esse objetivo de trazer e levar essa informação aos mais diversificados públicos. Sim. Claro. Eu adiantei uma. Isso. Então, vou ler aqui para vocês a colocação do Mário Chagas, que é uma definição poética. Existem outras definições quanto ao museu como uma instituição permanentemente aberta à sociedade, com o objetivo de conservar, de expor, né? Mas eu particularmente gosto muito dessa colocação do professor Mário Chagas, né? Uma versão mais poética, e acho bem interessante, cabe bem ao caso aqui do Museu das Culturas Dom Bosco nesse projeto. Que os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes. São conceitos e práticas em metamorfose. Eu sou um grande fã do Mário Chagas. Além de museólogo, ele é um poeta e ele tem muita sensibilidade nas palavras. Eu acho isso muito interessante. Com isso, o objetivo desse trabalho, hoje, iniciativas de acessibilidade no Museu das Culturas Dom Bosco, começa com essa parceria envolvendo os profissionais do CAS com os técnicos do Museu das Culturas Dom Bosco. Como eu disse, existiam outros técnicos responsáveis por essas coleções como malacologia, entomologia, que são áreas muito específicas. Infelizmente, o museu hoje já não tem mais o quadro de funcionários que tinha há tempos atrás, e muitas dessas coleções ficaram de stand-by. Quem sabe futuramente a gente consegue trabalhar também a questão de libras quanto à entomologia, por exemplo. E hoje, como eu tenho a responsabilidade e a curadoria do acervo de arqueologia, nós escolhemos a arqueologia e a etnologia como as coleções que vão trabalhar com essa comunicação para a comunidade surda. Essa comunidade surda, ela, no nosso caso aqui, ela abrange tanto os surdos como os surdos cegos e principalmente um público formado por indígenas surdos, a qual a professora Shirley tem trabalhado nas suas pesquisas. Os nossos objetivos específicos são fazer com que os técnicos, intérpretes, professores do CAS, do SEADA e outras escolas específicas, instituições que trabalham com surdo, conheçam os potenciais didáticos que o acervo do museu, especificamente dessas coleções que eu venho colocando, arqueologia e etnologia, apresentam. Para isso, é preciso interpretar alguns conceitos teóricos sobre as culturas do passado, das civilizações pretéritas ou da pré-história do Brasil, como também das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, a qual o museu possui alguma coleção. Isso tudo estudado e voltado para a linguagem brasileira de sinais, para a língua brasileira de sinais, desculpa, para Libras.
A metodologia. Dentro dessa metodologia, houveram vários encontros. Esses encontros tinham o objetivo de trocas de informações. Enquanto os técnicos como eu aprendiam a Libras, os intérpretes e professores profissionais do CAS eram apresentados as coleções e alguns conceitos específicos. E agora eu faço mais uma perguntinha para vocês. Vocês sabem o que é a arqueologia? Estamos indo no caminho. E é por aí que a metodologia do nosso trabalho segue. É um trabalho que está sendo construído através dessa troca de informações e do conhecimento de alguns conceitos muito específicos que às vezes são desconhecidos pela sociedade em geral ou parcialmente conhecidos, na maioria das vezes é até confundido, até porque são conceitos complexos, quando a gente fala de algo abstrato, imaterial, né, intangível, que a gente não consegue pegar como a cultura material, quando a gente fala de passado, né, que passado é esse? O passado de ontem, de 5 minutos atrás? O passado histórico de 1500? O passado da construção desse prédio aqui, com a chegada da família real, ou o passado anterior à chegada de Pedrão, do Pedro Álvares Cabral, aqui no Brasil, onde sabe-se que existia muita gente, ou mesmo de um passado anterior à existência do homem. Que passado é esse? Então, esses conceitos de tempo e espaço, a geografia estuda bastante, mas até a geografia tem seus paradoxos quanto a essas questões tão complexas, quanto mais a comunidade surda. Foi nesse sentido que a gente buscou adaptar alguns métodos, como o PPP, né, o Planejamento, Processo e Produto, com algumas técnicas da Horta, da Maria Teresa Horta, com a educação patrimonial, e também a arqueologia experimental. Então, a arqueologia, arqueo de arcaico, logia de estudo, é o estudo do passado do homem, através de vestígios materiais, da cultura material, basicamente, ou mesmo de alguns outros vestígios que o homem tenha deixado no ambiente. Mas a arqueologia, ela vai estudar uma história que não foi escrita. Aí vem a ideia de pré-história. A pré-história, ela é ligada ao homem. O homem desenvolveu a grafia, mas antes do homem desenvolver essa grafia, ele vivia também. Tinha seus heróis, seus vilões, só que essa história não ficou grafada, registrada. Porém, existem algumas pistas dessas histórias, alguns vestígios arqueológicos, e esses vestígios começam a ser apresentados à comunidade surda, proporcionando a possibilidade de criação de novos sinais, de novos conhecimentos para a comunidade surda. Nesse momento eu peço licença para levantar um pouquinho e mostrar um pouco dessa pré-história do Brasil. Na pré-história do Brasil, a gente pode associar a um momento chamado Idade da Pedra. Essa Idade da Pedra, ela vai nos remeter a um modo de vida aonde o homem tinha determinados comportamentos. Essa Idade da Pedra, o Paleolítico,
vai mostrar um modo de vida onde o homem vivia em pequenos grupos, onde esses grupos eram formados por uma economia de caçadores-coletores, inteiramente ligado ao meio ambiente, aos recursos que esse meio oferecia. É nesse momento que a arqueologia começa a transitar por outras áreas do conhecimento, né? A Idade da Pedra, quando se fala em pedra, a gente pode chamar também de rocha, né, professor? A gente começa a apresentar para essa comunidade que mesmo os povos que não sabiam escrever, esses povos pretéritos mais antigos, os primeiros habitantes aqui do Brasil, eles já conheciam algumas peculiaridades desses patrimônios, dessas formações geológicas, né? Como, por exemplo, que existem rochas mais duras, rochas mais moles, ou rochas magmáticas, rochas sedimentares e metamórficas, e que cada uma delas tem algumas características, e que essas características são apresentadas nesses testemunhos ou vestígios materiais. Num primeiro momento, no Paleolítico, esse homem caçador-coletor, ele vai trabalhar com as rochas mais leves, as que oferecem lascamento, e aí nós vamos ter os vestígios compostos pelas pedras lascadas. Esses objetos de pedra lascada vão marcar um período arcaico, um modo de vida ainda bem rudimentar. E qual era a técnica de lascamento? Como se fazia? Aqui eu tenho alguns exemplares líticos, ou pedras, em estado bruto ou já trabalhadas pelo homem. E quando eu digo trabalhadas pelo homem, isso remete a uma certa técnica, a alguma tecnologia. No primeiro momento, o lascamento de pedras vai trabalhar com essas rochas sedimentares. Algumas rochas, como seixos, quartzos, sílix, eles oferecem um lascamento conchoidal. Esse lascamento conchoidal, vou fazer aqui para vocês, vamos ver se eu não acerto ninguém, que eu fiz um teste ali fora e a lasquinha saiu voando longe, né? Essas lascas, elas têm um gume, ou seja, elas são cortantes. Essas aqui seriam as primeiras ferramentas para esse Homo sapiens sapiens aqui, desprovido de grandes garras ou grandes presas, começasse a ocupar o lugar que hoje ocupa no topo da cadeia, dentro da fauna. Algumas pedras, além de lascarem e soltarem esses fragmentos cortantes, vão possibilitar também outras descobertas muito importantes para o homem. Vou fazer aqui, vamos ver se vocês conseguem perceber alguma coisa. Será que isso? Muito obrigada. Está atrás, né? Se ela conseguiu ver, além de ver, quem estiver mais próximo, depois eu posso oportunizar os exemplares para vocês praticarem, porque o método do trabalho, através da arqueologia experimental, fez com que os surdos vivenciassem essa prática, né? Confúcio já falava, né? O que a gente escuta, a gente esquece, o que a gente vê, a gente lembra, mas o que a gente faz, a gente aprende. A gente aprende. Então, depois eu passo essas pedras para vocês lascarem, tentarem tirar uma lasquinha, só não pode cortar o colega, e também sentirem o que esse ato de bater pedras ou de lascar pedra que o homem faz desde de 12 mil anos atrás, mais ou menos, que é um dos sítios mais antigos que a gente tem lá no Mato Grosso do Sul, né, comprovados, tem como experiência de conhecimento desse meio. Então,
Vou tirar o foco para pegar no vidro ou na tela do computador para fazer para lá. Ó, já saiu um pedacinho muito pequeno aqui. Vou tentar arrancar mais um. Dependendo de como eu bato a pedra, eu posso arrancar um fragmento, que é o que eu estou tentando fazer. Saiu mais um, mas ainda não é o ideal. Aí, tirei. Essa aqui, além de ser cortante, ela pode ser perfurante, porque ela tem ela é pontiaguda. Ela, né, ó, vou forçar um pouquinho aqui, quase ficou presa no meu dedo. Mas é um objeto perfurante, não passaria no detector no aeroporto. Eu teria que deixar a lasca de pedra. Agora, se eu bater ou lascar essa pedra, esfregar ela com menos força e com um impacto menor, não sei se vocês vão conseguir perceber. Eu vou pedir para abaixar um pouco a luz de novo. Muito obrigado. Muito discretamente, eu estou fazendo aqui umas faísquinhas. Eu estou fazendo fogo lascando pedras. Quem tiver um pouco mais perto, e a hora que vocês estiverem manuseando elas, vocês vão perceber uma faísca saindo e um cheiro muito forte. O cheiro é muito forte, o cheiro de combustão, né, de queima mesmo, de algo sendo queimado. E com essas primeiras técnicas de construção de artefatos ou de objetos de pedra lascada, ou mesmo do domínio do fogo, o homem foi evoluindo e marcando esse primeiro momento da Idade da Pedra, aonde o comportamento de caçadores-coletores não deixava muitos vestígios. Então, essa história material, através dos objetos de pedra, vai evoluir até um objeto como esse. Aqui, muito mais trabalhado do que essa lasca. Aqui nós temos um objeto que, além de lascado, ele foi pontilhado e polido, né? Aqui nós vamos ter uma ponta de flecha, testemunho desse modo de vida. Uma ponta de flecha serve para quê? Uma flecha é utilizada para caça, testemunho do modo de vida caçador-coletor. Esse homem da Idade da Pedra, ele não deixa de ser caçador, mas essa tecnologia com as pedras vai evoluindo. Vai evoluindo, eles vão conhecendo dominando outras técnicas. Aqui eu não tenho uma rocha sedimentar, é uma rocha magmática, um gneiss bem duro, muito mais duro que essa aqui. Se eu bater aqui não vai sair fogo, como as outras duas. E se eu bater, com certeza essa rocha sedimentar é que vai quebrar. Por quê? Porque essa rocha, uma rocha magmática, ela tem uma questão temporal muito mais antiga. As rochas magmáticas são um embasamento da crosta terrestre. Já as rochas sedimentares, vamos dizer que são subprodutos disso aqui. Esses homens pré-históricos, sem escola, sem muita tecnologia, já conheciam essas particularidades e aprenderam a dominar essas técnicas. Aqui eu tenho dois artefatos, um de pedra lascada, uma ponta de flecha, testemunho do modo de vida nômade, caçador-coletor, e aqui eu tenho uma rocha polida, a Idade da Pedra Polida, Idade da Pedra Lascada e Idade da Pedra Polida. Obrigada. A Idade da Pedra Lascada, como eu já falei, remete ao modo de vida caçador-coletor. E a pedra polida? Um machado de pedra. Esse machado é um pouco diferente do machado atual que nós temos hoje, né? Normalmente o machado atual, ele é de ferro. É outra idade, é a Idade do Ferro, né? Aqui no Brasil, essa tecnologia com ferro aconteceu de uma forma muito rápida. A gente pode dizer que houve um boom tecnológico com a chegada dos colonizadores. Por quê?
As populações que aqui viviam no Brasil dominavam o polimento de pedra quando os europeus chegaram aqui já com novas ideias, novas tecnologias. E isso foi inserido na nossa cultura de forma muito rápida, nem sempre foi muito bem absorvida, né? Esses machados de pedra também contam histórias. Por quê? Da mesma maneira que uma ponta de flecha é utilizada para a caça, para que serve um machado de pedra? Um machado, ele serve para cortar madeira, muitas vezes, para cortar algo. E para que a gente corta madeira? Normalmente, esses machados eram usados para abrir uma clareira, para construir um barco, ou mesmo para fazer uma clareira para fazer uma plantação de alguma coisa, ou construir uma cabana. Isso aqui é uma atividade já diferente dessa. Enquanto o homem era nômade, caçador-coletor, ele vivia migrando conforme a demanda de animais e outros recursos que o ambiente oferecia. Então ele dependia da natureza. A partir do momento que o homem começa a produzir os machados de pedra, e esses machados de pedra muitas vezes aparecem nas escavações junto com outro material inorgânico, que são as cerâmicas, os potes de barro, vão marcar um novo período, deixando do homem arcaico para um homem formativo, um homem já não só caçador-coletor, mas um homem que constrói casas. Então ele já não é mais nômade, ele já fica mais tempo no mesmo lugar, ele abre clareiras para plantar. Então ele já não é apenas coletor, ele já produz o seu próprio alimento, ele já é um transformador do espaço. Esses conceitos de pré-história foram colocados, e aqui eu fiz um breve resumo dessas técnicas para apresentar os conceitos do que é a pré-história através dos objetos de pedra para a comunidade surda. E através da experimentação, tanto de lascamento de pedra, de produção de fogo, da tentativa de se construir uma ponta de flecha dessa, que não é nada fácil, né? A gente acaba dando muita pedrada em dedão até conseguir fazer um objeto como esse, ou mesmo da tecnologia para se confeccionar um machado de pedra ou um pote de cerâmica. O pote de cerâmica também testemunho já dos agricultores ceramistas, desse modo de vida formativo, onde o homem já não é um coletor, e sim um produtor, ele já transforma o espaço. Esses resultados, eles vão coincidir com a necessidade de criação de novos sinais. Hoje, a gente já tem os sinais específicos para a arqueologia, para a etnologia, como também os sinais que eu acabei de mostrar aqui dessa prática de lascamento de pedra. Eu não tenho os sinais ilustrados aqui, mas eu vou fazer os sinais e eu peço até para que a intérprete aqui me acompanhe. São sinais que já estão começando a serem incorporados pela comunidade surda campograndense. Arqueologia e etnologia já são resultados consolidados, aonde a maioria dos intérpretes e professores do CAS, do SEADA, já usam esses sinais. Até mesmo porque arqueologia na datilologia é como o meu nome, né? Cansativo, e causava um problema na tradução simultânea dentro dos nossos estudos, fazendo com que houvesse uma paralisação e que isso complicasse a apresentação desses conceitos que, como a gente está mostrando aqui, não são nada simples. Eu sempre pergunto para as crianças se eles assistiram o filme A Era do Gelo, o 1 e o 2. O 3
já começa a trazer problemas, que eu já até coloquei aqui por conta de conceitos tão complexos de passado, né, e que às vezes são confundidos pela sociedade em geral, quanto mais pela comunidade surda. Por exemplo, idade da pedra lascada, idade da pedra polida, né? Esses sinais, então, o machado de pedra, já o período formativo, o polimento de pedras. E a pedra lascada, produzindo um artefato como esse, né? Que são temas voltados à pré-história. E aquele desenho que eu acabei de citar, né, mostra um pouco desse momento onde o homem caçador, né, coletor, estava migrando, buscando temperaturas mais ideais. Já a problemática desse conceito de passado, e que muitas vezes é enfatizado de forma errada pela mídia, e nesse desenho A Era do Gelo 3 mostra isso de novo, o momento onde os grandes mamíferos, a megafauna, ou esse homem do passado pleistocênico aí, convive com dinossauros. Isso é um erro, isso nunca aconteceu. Homem e dinossauro nunca existiram, nunca viveram juntos, desculpa, existiram sim, mas nunca existiram juntos, viveram juntos, né? E para a comunidade surda isso foi foi um grande desafio provar para eles que homem e dinossauro nunca viveram juntos, que para eles o Jurassic Park, e como é que fica todo aquele cinema, né? Mas através de muitos encontros, de muitos materiais e de estudos baseados em pesquisas científicas, hoje eles já conseguiram ter uma noção temporal desse tempo natural, desse tempo geológico, formado por eras, períodos, ou mesmo éons, eras, períodos e épocas. Uma coisa complexa, com nomes, né, como os períodos da Paleozoica, como Ordoviniciano, né, que são desconhecidos pela maioria das pessoas, quanto mais pela comunidade surda. Hoje esses intérpretes já começaram a ter um pouco desses conceitos e refletir sobre sinais como o sinal do dinossauro ou o sinal de passado, que em alguns momentos me traz uma estranheza. E eu, né, com as minhas colegas, estamos tentando trabalhar essa ideia, né? Será que esse sinal de passado dos dinossauros, ele caberia num passado recente, ou mesmo quando a gente vai utilizar a ideia de pré-história, já que a história é feita pelo homem e não um tempo geológico de um passado da natureza? Então, às vezes, é uma proposta minha, fazer com que, já que esse sinal, né, de passado já está implementado, se ele não passasse a ser utilizado quando nós vamos falar de um passado distante, de um passado da natureza, do passado geológico, e pensar num sinal mais específico para esse sinal de passado da pré-história do homem, um passado do homem, já para geologia, um passado cenozoico. Nos slides a gente tem o sinal de arqueologia, né? O sinal de arqueologia remete à ideia da pedra, por conta da idade da pedra e dos nossos vestígios arqueológicos aqui no Brasil estarem muitas vezes ligados a esses materiais inorgânicos, como também com o ato de uns momentos. A equipe de surdos e intérpretes, durante as pesquisas, visitou a exposição, e conforme a Mariela Xavier Cury coloca, a exposição é forma e conteúdo, e nessas formas da exposição do museu, a gente tem uma metáfora de uma escavação arqueológica,
aonde a estratigrafia ou as camadas, quanto mais profundas, mais antigas, né? E mostra um pouco também dos métodos que o arqueólogo profissional que trabalha com essa cultura pretérita utiliza para recuperar esses vestígios. Em alguns momentos a gente começa escavando com pá, mas quando se começa a chegar próximo a esses vestígios, a gente usa até mesmo pincéis. E esse ato de pincelar a pedra foi utilizado como um ícone referencial para o sinal, para a criação desse novo sinal de arqueologia, emprestando o sinal pedra com o ato de pincelar. A etnia também foi um outro sinal criado, até porque em muitos momentos durante os estudos, e grande parte da coleção do acervo do Museu das Culturas Dom Bosco é formada por várias etnias brasileiras, o sinal foi criado através de pesquisas bibliográficas. Além da criação de sinais, foram criados também outros materiais de divulgação, ou mesmo réplicas. Essa ponta de flecha aqui, ela não é de pedra, ela é de resina, né? Esse machado de pedra é um machado de pedra. Eu até fiquei com muito medo de trazê-lo para cá, né, sem ter uma documentação específica de que eu estou levando um patrimônio nacional que não é meu, que é de todos nós, e que o museu tem a salvaguarda desse testemunho do passado do homem. Esse objeto aqui, ele entra dentro da tipologia de objetos descontextualizados. Foi um objeto que foi doado ao museu, né, por uma pessoa que achou esse objeto sem utilizar essas técnicas que a arqueologia usa na sua escavação, e que, sendo assim, ele chegou no museu sem muitas informações sobre o local exato onde foi coletado, quais eram as condições desse local. Então, esse material aqui, mesmo descontextualizado, ele tem um papel muito importante dentro do museu como um papel didático de material que é oferecido ao toque, ao manuseio e ao experimento. Além desses materiais como réplicas e outros materiais descontextualizados que foram selecionados para compor um kit didático, foram também realizados mapas temáticos, um mapa táctil com a planta baixa do museu. E aqui eu vou aproveitar o slide, vamos ver se eu estou com o meu... Tá aqui. Um laserzinho. Essa fotografia aqui é do mapa temático, essa é a planta baixa do museu. Aqui nós estamos vendo o que seria o espaço destinado à coleção Carajá. Esse redondinho é a coleção do povo indígena Bororo. As formas da exposição, elas têm alguns significados também. Essas partes retangulares aqui, elas são profundas e côncavas, lembrando uma canoa. Já o Carajá, o Bororo, lembra uma aldeia circular Bororo, dividida em duas metades, que são os dois grandes clãs, Tugaregues e Etirais. O Chavante, com todo o seu mistério e com todas as suas relações místicas, né, aparece nesse grande aspiral contraposto, e ao fundo aqui, meio ondulado, é a coleção relativa aos povos do rio Uaupés, localizado no Alto e Médio Rio Negro, na Amazônia. E em azulzinho pequenininho aqui é o espaço onde a gente tem essa metáfora da escavação arqueológica com os objetos de pedra e de cerâmica, como também um painel com as pinturas rupestres sendo projetadas, pinturas e gravuras, testemunhos desse passado humano de povos que viveram no Brasil há muito tempo atrás. Esse mapa táctil, ele é específico para o público surdo-cego.
quando nós recebemos e temos recebido alguns grupos de surdos cegos, já é a terceira vez que a gente consegue receber. Esse mapa é passado, como também é preparado na exposição uma série de réplicas, como esse machado de pedra, é colocado do lado de fora da vitrine, oportunizando esse público ao tato desse material, ao manuseio. Aqui são grupos de surdos, né, do SEADA, visitando o museu, já com uma funcionária do museu que estava participando do curso de Libras e estava tendo um bom resultado, estava desenvolvendo a Libras, mas como eu já disse, infelizmente hoje ela não está mais trabalhando e a gente perdeu um dos nossos resultados, né? Mas a ideia é continuar o curso para outros funcionários começarem a dominar a Libras. Videoconferências também, o grupo de pesquisa já participou de duas videoconferências, trabalhando essa questão da acessibilidade e da criação de léxicos linguísticos, né, da criação de novos sinais. Um banner, aqui ainda, esse banner é da época de 2011, ainda quando o museu o projeto ainda era denominado Libras, Cultura e Lazer no Museu. Hoje, esse projeto, ele se chama Índio Surdo no Museu, e trabalha principalmente com o levantamento das culturas dos surdos dentro dessas culturas tradicionais. São 7 povos indígenas dentro do Mato Grosso do Sul, e a gente tem trabalhado com essas etnias, detectando quem são os surdos, quais são os sinais que esses surdos têm, e trazendo esse surdo para conhecer o museu e contar histórias através dos objetos. Como resultado, a gente coloca algumas considerações finais também, lembrando que existe uma autoavaliação desse trabalho, e hoje a gente já pode dizer que os primeiros frutos aparecem com esses 2 sinais, arqueologia e etnia, sendo já utilizados pelos intérpretes e pela comunidade surda campograndense. O museu também hoje está mais bem preparado para receber esse público, e cada vez mais o museu reconhece ou percebe as suas deficiências quanto à questão de acessibilidade, e hoje busca novos horizontes. Além do público surdo e do público surdo-cego, o museu iniciou recentemente uma parceria com o CAPDV, lá de Campo Grande, que é o Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência Visual. E utilizando dessa mesma experiência com os surdos, nós começamos um trabalho de criação de materiais didáticos para comunidades cega. Esse ano nós vamos repetir pela segunda vez, já que no ano passado, em 2012, o tema da Semana Nacional de Museus, que o Museu das Culturas Dom Bosco promoveu, foi acessibilidade. Ano passado nós trabalhamos com surdos e surdos cegos. Esse ano a semana está preenchida com, mais uma vez, surdos, surdos cegos e com os cegos do CAPDV. Nós estamos criando algumas comunicações em braille, coisa que o museu não tinha nada em braille, e algumas coleções já começam a ter pelo menos o nome da coleção em braille. Ainda tem um longo trabalho para trabalhar os conceitos e fazer uma comunicação acessível a esse público. Como também, num dia da semana, nós vamos receber escolas do ensino regular de Campo Grande, apresentando essas realidades de surdos, cegos e surdos cegos, promovendo uma oficina e uma
visita sensorial ao museu, utilizando dessas mesmas técnicas que foram usadas para o público surdo, surdo, cego e cego. Nós vamos vendar alguns alunos e trabalhar com essa experiência de inclusão, mostrando um pouco dessa realidade para o ensino regular, para os alunos de Campo Grande. Agora sim eu finalizo minha apresentação. Agradeço mais uma vez a presença de todos, a atenção de todos, ao Ines, aos meus colegas que ficaram lá no museu tomando conta, lá me substituindo, né, enquanto eu estou aqui. O contato do Centro de Atendimento e de Capacitação Profissional, o CAS, lá de Campo Grande, tendo como referência a professora Cláudia Ster ou a professora Shirley Vilhalva. E o contato do Museu das Culturas Dom Bosco e o meu contato pessoal no meu e-mail, site e até o Facebook, que é uma dessas ferramentas novas que nós temos adotado e utilizado bastante com esse trabalho, principalmente com a comunidade surda, que tem uma participação muito grande nesse veículo Facebook. Muito obrigado.